Estamos começando mais um episódio do Tio Talk e hoje eu estou recebendo aqui o coach e mentor Wilbert Ascioli. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Amanda, pela oportunidade, ao convite. Estou aqui para poder somar com vocês com o que for possível e necessário aqui. Vamos para cima. Com certeza. Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, para o pessoal que está assistindo, como que funciona a questão da mentoria, do coach, porque eu vejo que mesmo sendo, né, hoje uma das carreiras que é muito falada, muitas pessoas também ainda não entendem o que é, confunde um pouco com a psicologia. Então eu queria que você explicasse para a gente. Legal, vamos lá. A respeito da mentoria, é mais ou menos o que você está perguntando. Como que é? Eu já estou te dando uma resposta. O mentor é aquela pessoa que já chegou onde você gostaria de chegar, passou por aquilo que você talvez nem sabe que pode passar e que ele vai te dar a orientação para você conseguir chegar mais rápido. Entende? Já o coach não. O coach é aquela pessoa que através de pergunta vai te ajudar a chegar àquela conclusão que você precisa para conseguir avançar. É aquela, por exemplo, quem é você? Eu não posso dizer para você quem você é, mas eu posso te dizer que é necessário você saber quem é você de verdade para conseguir chegar onde você quer. O coach, ele faz esse trabalho. Através de perguntas, ele te direciona para onde você tem que chegar. Uau! Quando eu vi que você, né, passou por uma crise antes de entrar nessa área, chamada crise de burnout, né? Isso. O que aconteceu? Conta pra gente, como que foi? Por que você chegou nesse ponto? Que hoje, né, muitas pessoas chegam nesse ponto no meio empresarial. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Explico sim. Você acredita que todo mundo tem um limite? Sim. O burnout, ele veio para poder mostrar que eu tinha o meu. Eu fui executivo, fiquei no mercado corporativo por mais de 10 anos. Fui executivo em grandes empresas do cenário nacional e mundial. Eu sempre quis mais, eu sempre quis vencer, eu sempre quis conquistar. Só que o burnout, que na verdade ele vem de desgaste, ou vem de esgotamento, ele veio para poder me mostrar o seguinte, que eu não era um super-homem. Que não adianta você ignorar situações que não podem ser ignoradas. Não adianta você querer sair passando por cima de tudo se você não entende que existe um limite onde você não pode ultrapassar. O burnout, ele na verdade, ele é um grande aviso de que você já está muito longe de onde você deveria estar. E eu não falo comportamentalmente, não falo profissionalmente, eu falo emocionalmente. De nada adianta você sair passando por cima de tudo que acontece na sua vida se você não para poder trabalhar. Se tem áreas que você precisa tirar alguns lixos, tem pessoas que você precisa perdoar. Existem situações que você precisa entender o que aconteceu e talvez até ressignificar. E o burnout, ele na verdade, ele acontece com as pessoas quando tem situações por dentro que não são resolvidas. É quando você está num local trabalhando onde que não faz tanto sentido para você, mas às vezes você foca no dinheiro que você recebe. Sim. E você continua. Essa foi a minha situação. Eu ganhava muito bem, estava nos melhores lugares, frequentava os melhores eventos e sempre estive com as melhores pessoas, mas não era exatamente aquilo que eu queria para mim. E quando o burnout veio, ele veio para mostrar que aquele meu limite já tinha passado, que eu havia ignorado por muito tempo algo que eu não poderia ignorar. E como que você percebeu? Afetou sua saúde física? Sim. Na verdade, o nosso corpo, ele é uma máquina. Ele sempre avisa as situações. Eu cheguei num ponto de estresse onde eu precisava tomar remédio para conseguir trabalhar. Olha isso. Existiam situações onde que o meu braço já formigava, onde que a sobrancelha, não sei se você já passou por um momento de grande tensão, que isso daqui começa a ficar sozinho. Eu sentia tudo isso, mas eu ignorava. Até o dia que o meu próprio corpo disse o basta. Como assim, Will? Eu saí do trabalho, eu voltando para casa, durante a condução o braço começa a formigar, que era normal, o coração começa a acelerar, que para mim se tornou normal, comecei a transpirar muito, que era algo que eu ignorava, mas já sabia que estava acontecendo, só que o meu corpo pegou e falou assim, Will, chega, não dá mais. Meu corpo apagou. Olha. E durante cerca de 40, 50 minutos, a única coisa que eu conseguia pensar era na minha família, mas eu não sabia o que estava acontecendo mais. Eu, quando voltei, assim, eu tinha saído de dentro de uma condução e eu estava na frente de uma médica do jeito que eu estou com você, com acesso no braço. Deu um apagão, sim. Minha mente apagou. Hoje eu entendo, através de amigos que são psicólogos, psiquiatras, eu fui acompanhado por um tempo com isso,
eu entendo que o meu corpo ele apagou para que ele não parasse de uma vez por todas. É igual um computador quando superaquece. A mente já não aguentava mais aquele limite e aí ela decidiu apagar. Foi quando eu falei, calma, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. E foi aí que você falou assim, não dá mais para mim, eu preciso ir para outra área. Eu precisava, eu já sentia há muito tempo que eu tinha que mudar de área. E não era por uma questão profissional, não era por uma questão financeira, era por uma questão de propósito emocional, entendendo que as minhas emoções já não estavam mais naquele lugar, eu já não sentia mais prazer em ir para lá. Embora eu não precisasse mais bater ponto, eu não tivesse mais uma vida de colaborador normal, aquilo não me preenchia, faltava alguma coisa. E depois desse período eu entendi que foi isso. Você acredita que chegar nesse ponto, a pessoa chegar nesse ponto é porque ela lá atrás ela escolheu uma profissão errada? Pode ser também. Porque tem muita gente que escolhe a profissão com base no quanto que vai ganhar. Tem muita gente que escolhe a profissão com base no que os pais querem. Existem pessoas que os pais não conseguiram se realizar em alguma área e quando o filho nasce, ele cresce, prepara e coloca o filho justamente para poder ser aquilo que eles não conseguiram. Nem é por mal. Então, vem para poder avisar que tem alguma coisa errada. Às vezes é a área profissional, às vezes é a carreira, às vezes é a empresa, às vezes é a questão de se adaptar. Então, ele sempre vem poder mostrar que tem algo errado. E é importante para a gente entender o que é. E você acredita que esse aumento que tem acontecido das pessoas no meio corporativo, a chegar num nível de estresse alto, é por conta realmente da muita demanda de trabalho pós-pandemia? Você acha que isso interferiu alguma coisa? Sim, sim. Até dei uma entrevista recente tanto para o Ministério de Saúde quanto para o Jornal o Globo, falando sobre o aumento dos casos a respeito disso. Lá atrás, em 2017, quando aconteceu comigo, muita gente falava aquele negócio assim, é estafa, é bobagem, tá ficando maluco, isso daí você está doente. Só que hoje, até com o aumento da pandemia, começou a revelar o quanto já tinha gente doente vivendo de maneira descontrolada. Tem um monte de gente que vai trabalhar numa empresa que não sabe o que está fazendo lá, por que faz o que faz. O que faz seus olhos brilharem? Dinheiro, tá? Dinheiro para quê? Para cobrir aquele vazio emocional que ela carrega do trauma que brigou com o pai lá atrás. Então as pessoas elas não sabem quem são. E tudo isso que vem acontecendo, o aumento dos casos, tem mostrado que, principalmente a geração a partir de 30 anos de idade, que é uma geração que conquistou muita coisa, mas não conseguiu de conquistar o seu lado de dentro. Não conquistou o seu interior, não sabem quem são, para onde vão. Eles sabem que tem um casamento, sabem que tem filhos, sabem que tem um trabalho, mas não sabe qual é o propósito, o que tem que fazer e qual é o próximo passo. Acaba repetindo um padrão, né, dos pais e não tem aquele autoconhecimento, né, essa busca. E aí entra a importância da mentoria, do coach, né? Sim, exatamente. Então, depois que aconteceu isso com você, qual foi o ponto ali que você falou assim, cara, eu preciso ajudar as pessoas a não chegarem nisso, eu preciso ser um meio para ajudar as pessoas emocionalmente? Foi quando eu percebi que eu estava sozinho nessa busca para conseguir sair dessa fase. Que embora eu tinha, no caso, o acompanhamento psicológico, tinha ajuda de alguns amigos, eu sabia que eles poderiam me dar o suporte, mas eles não poderiam me dar a resposta que eu queria. Então, a resposta que eu queria, ela veio através de oração, veio através de livros, veio através de treinamentos. E assim, a questão de ajudar pessoas começou quando eu encontrei o meu caminho. Eu tenho tatuado no meu braço uma tatuagem que fala do seguinte, 51-49, e entre o 51 e o 49 tem um objetivo, é mais ou menos o processo do coach. O coach pega alguém do ponto A para o ponto B. Só que, por que o 51 e por que o 49? Eu prometi para mim, para Deus, diante da vida, que eu falei assim, poxa, agora que eu encontrei o meu caminho, eu me comprometo a acrescentar 51% de tudo que eu tiver. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, estou falando de conhecimento, na vida de quem eu ver que tem 49% de vontade. Porque eu carrego o seguinte comigo, nem todo mundo que precisa quer, mas quem quer de verdade reconhece que precisa. Sim. Então eu comecei a fazer isso, eu falei assim, eu vi que tem 49% que quer, que tem vontade, e isso não depende de classe social, isso depende de interior, de desejo. Quer, tem vontade, está buscando, é em cima desse que eu vou desabar. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, mesmo com um público pequeno, esse mesmo público começou a levar essa mensagem também. Eles conseguiram se encontrar, entender o próximo passo e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. E assim tem se levantado uma corrente.
E quando você começou a aplicar isso, né? Que eu acredito que você saiu, começou a buscar, a estudar isso, e a primeira vez que você foi transbordar isso, né? Passar esse conhecimento, como que foi para você? Foi desafiador, porque eu não tinha todas as respostas. Eu poderia fazer muitas perguntas. Foi uma pessoa que estava no intercâmbio há mais de 2 anos, estava na Irlanda, e não sabia se voltava, não sabia se ia para outro país, que era o objetivo inicial, não sabia se ficava na Irlanda, porque a namorada tinha largado tudo no Brasil e apareceu de surpresa com ele lá. E ele falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, eu já sei, eu já parei nessa situação de não saber o que eu faço. E aí eu fui através de perguntas. O que você gostaria de fazer? O que você foi fazer aí? O que está acontecendo nesse caminho? Como que você acha que pode achar uma resposta? E aí você vai vendo que através das próprias perguntas as pessoas vão encontrando o caminho delas. Eu não tenho o poder de mudar o seu caminho, por exemplo. Mas através das perguntas, da experiência, eu posso mudar o caminho de alguém com uma pergunta certa. Que é o que o coach faz, né? Exato. A própria pessoa, ela traz a resposta daquilo que já está dentro dela. Exatamente. Muito bom. E a questão, né, como a gente tem falado muito, né, ainda é um assunto em alto, que é a pandemia. A gente viu que trouxe muitas pessoas, assim, com transtornos mentais, né, de depressão, ansiedade, crise de pânico. O que você acha que é o fator principal disso ter acontecido? Falta de clareza. Como assim? A intimidade com Deus, que é importante para mim, pode não ser para outro, mas a clareza, a intimidade com Deus é importante para você? Vai ter gente que vai falar que sim, vai ter gente que vai dizer que não. O que você quer da vida? Não sei. Quem é você? Menos ainda. Quais são suas habilidades? O que você sabe fazer? Por onde que você acredita que pode começar? Se você soubesse, qual seria? Que às vezes a pessoa fala, né? Eu não sei. Tá, se você soubesse, qual seria o seu próximo passo? E aí, através das perguntas, as pessoas começam a entender isso. Então, a falta de clareza, a falta de resposta tem feito muita gente surtar. Por quê? Eu quero mudar, eu não quero me sentir como eu estou me sentindo, eu abro o Instagram, eu vejo a vida de alguém que eu gosto muito, mas eu mesmo não sei como é que eu vou fazer para poder conseguir. Eu vou começar a gravar vídeo, tá, mas falando sobre o quê? Pô, não sei. Tá, se você soubesse, não sei, o que você faz bem que as pessoas admiram em você? Não sei, as pessoas falam que eu consigo motivá-las. Então grava um vídeo motivando alguém. Will, mas o que vão falar? Calma aí, então. Então a questão não é mais o que você faz. A questão é o que vão falar de você. O que vão falar de você é importante? O quanto é importante. A ponto de você deixar de fazer o que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com muitas perguntas, mas é onde que muita gente paralisa. É falta de alguém para estimular elas a acharem uma resposta. E a falta de alguém para estimular elas a acharem uma resposta, que nasce aquela assim, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada direito. Poxa, eu não consigo nem gravar um vídeo, eu sou burro. Olha quanta coisa começa a aparecer por conta de um negócio simples. Agora você imagina mudar de vida. E a pessoa fica declarando aquilo na vida dela, eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz. E acredita nessa mentira que para ela se torna uma verdade, né? Exatamente. Os seus piores dias revelam muito naquilo que você acredita. Tem gente que é muito boa em falar de Deus, mas no pior momento dela, ela mostra que ela não acredita naquilo. Então, o maior desafio do ser humano, eu falaria que o primeiro passo seria encontrar a verdade dele. Qual é a sua verdade? Eu vindo no caminho para cá, eu observava, eu vim falando sobre muitas árvores. E se você pegar a estrada e começar a observar as árvores, você vai ver que tem árvore que está no período de sequidão, tem árvore que está no período de crescimento, tem árvore que está pronta, tem árvore que está frutificando, mas cada árvore é uma árvore. O grande problema, ao meu ponto, é quando eu entendo que eu sou uma mangueira, mas eu preciso da maçã como você. Sim. Não vai fluir. Vai travar. E aí entra nos piores dias. E aquilo que você acredita é que vai determinar se você vai sair de lá com vida ou se você vai largar tudo pela metade. Sim, e o fato de não entender o propósito também influencia muito, né? De você querer fazer uma coisa que talvez você não tenha a habilidade para aquilo, mas quer insistir porque outros estão fazendo. Que é o que a internet trouxe muito isso, nessa questão da comparação. Como que você enxerga isso? Eu enxergo que se nós ouvíssemos mais a nossa mãe, a gente evitaria muita coisa. O que a sua mãe falava? Você não é todo mundo. A partir do momento que você entende que você não é todo mundo, aí você começa a pergunta certa. Então, calma aí. Se eu não sou todo mundo, quem eu sou? É verdade. Poxa, eu não sei quem eu sou. O que eu faço bem? Eu vou falar do meu caminho, que aí pode ser que eu ajude outras pessoas que estão ouvindo também.
no meu caminho. Quando eu saí disso tudo, eu entendi, nossa, calma aí, 10 anos no meio executivo, entrei como auxiliar e saí de lá como trabalhando numa multinacional. Mas como é que eu cheguei lá? E eu comecei, falei, poxa, eu cheguei porque alguém abriu uma oportunidade para mim. Mas quem foi a pessoa que abriu a oportunidade para mim? Por que ela lembrou do meu nome? Ela falava assim, porque eu tratei ela bem e teve um dia que ela estava muito mal e eu incentivei ela a continuar. Falei, então calma aí, eu incentivo pessoas a continuar desde quando? Você consegue ver como é que começa a vir respostas? Falei assim, eu me lembrava quando eu era pequeno, eu incentivava. Quando eu joguei futebol, dentro de campo eu era aquele que orientava. Falei, não, então é isso. Eu sou alguém que eu consigo orientar pessoas porque eu identifiquei o meu propósito. Então, qual é o propósito do outro? Ele precisa se fazer essas perguntas. E como que a gente consegue auxiliar a pessoa nesse momento? Tipo assim, uma pessoa que está completamente perdida. Chega você, nossa, eu não sei por que eu nasci, por que eu existo, o que eu tenho que fazer da minha vida. Quais são os primeiros passos ali para você auxiliar essa pessoa? Eu falaria que é ouvir. Ouvir. E melhor do que ouvir é você ouvir sem julgar. Sabe? Se coloca no lugar daquela outra pessoa que está passando por aquilo. É verdade. Às vezes nós, como mentores da vida alheia, nós achamos que temos o direito de ficar dando respostas sem entender o que o outro está passando. Conforme eu falei sobre aquela ideia do dia ruim, às vezes a pessoa está te pedindo um conselho que quando ela precisou de alguém para poder falar assim, vai dar certo, acredita. Tudo que ela tinha era um pai ou uma mãe que falava, cara, você não sabe fazer nada direito, você é bom. Então, se você não ouvir, para entender o que ela carrega, quais são os pesos que podem serem eliminados ali, você não vai conseguir ajudar. Infelizmente é o que tem muita gente fazendo. Você abre a internet, tem um monte de gente dando conselho. Mas quem é de verdade ali? Quem vive aquilo na realidade? E nós vemos uma geração que tem muita informação, Sim. que tem pouco conhecimento, que faz tudo o que qualquer um mandar fazer, e aí elas acabam sofrendo consequências que aquela pessoa não tinha nem capacidade de dar. Por quê? Porque não ouviu a verdade delas. É verdade. Entende? Sim. Como a gente estava falando, né, alguns transtornos como depressão, ansiedade, estão em alta, sendo muito falados. Como que a gente lidar também com pessoas que estão passando por isso? Por exemplo, chega uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade. Como a gente lidar, como aconselhar, como ajudar essa pessoa? E também, da mesma forma, uma pessoa que está passando por depressão. Sim. A primeira coisa que é importante entender é que eu não tenho a missão de palpitar na vida alheia. Eu não tenho esse direito. Então, primeiro eu vou escutar. E o que tecnicamente é a ansiedade? É o excesso de futuro. Quando você sai do agora e você fica imaginando o que vai acontecer se eu pegar essa caneca aqui e colocar para cá. Por se ela vai brigar comigo, olha quanto pensamento começa a acumular. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso? Então é o excesso de futuro. Tá. O que é a depressão? Tecnicamente falando, é o excesso de passado. Caramba, meu pai gritou comigo no dia que eu mais precisei dele, no dia que eu precisei de apoio, ninguém me deu, eu perdi um irmão no meio do caminho, e eu quero mudar algo que eu não tenho mais esse controle. Essa área é a área da psicologia, a psiquiatria pode ajudar. O que eu falaria que o coach ele tem a possibilidade de fazer, além de escutar, é trazer a pessoa para o agora. Eu, como coach, eu não tenho o poder de mudar o passado de ninguém. O que eu posso ajudá-lo é no agora. Tá, e o que você pode fazer agora, já que você está sentindo isso? Poxa, muito obrigado por ter coragem de falar. Porque, às vezes, até a pessoa que está do nosso lado não consegue achar um espaço para dizer o que sente para a gente. Pô, cara, não estou me sentindo bem hoje. Ora por mim, me ajuda. Então, obrigado por falar o que você está sentindo. Poxa, olha só. Analisando o que você falou, não estou julgando. Analisando o que você falou, eu já teve dias que eu senti assim e eu procurei um psicólogo. O que você acha disso? Você tem algum problema? Porque tem pessoas que ela têm uma dificuldade muito grande em entender que um psicólogo pode ajudá-la. Infelizmente, as gerações passadas, elas ridicularizaram tanto essa profissão que merece o reconhecimento, merece de pessoas indicando de fazer terapia, que a pessoa carrega um negócio e fala, cara, eu não posso procurar um psicólogo, senão vão achar que eu estou maluco. E não tem a ver com isso. É alguém que estudou para aquilo, que vai te orientar, vai te dar estratégia quanto ao seu passado. Em relação ao futuro, tá, isso daí o coach ele pode fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos viver o agora. O que você pode fazer agora? Qual seria o seu primeiro passo? Vamos fazer um plano de ação. As pessoas, elas vivem sem um plano. E se você não tem um plano de vida, uma hora você vai morrer. É onde que muita gente larga tudo na metade do caminho. Vive tanto o futuro, carrega tanto peso do passado, que esquece de fazer acontecer no agora. É verdade. E é no agora que as coisas acontecem. Com certeza. Então, o coach, ele tem
um limite onde ele consegue chegar ali para ajudar as pessoas. Que aí vocês, dependendo do que for, passa pro profissional da psicologia. Eu recomendo. Ah, bacana. E assim, quando você, né, aconteceu tudo, né, de, vou sair e tal, qual foi o maior desafio ali dentro da sua família? De você falar assim, cara, eu não vou mais trabalhar CLT, ou eu não vou, eu vou começar a mentorear pessoas, eu vou começar a ajudar pessoas. Como que foi isso? A grande realidade, quando eu comecei, eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que eu não queria mais. Talvez se existem pessoas que estão ouvindo isso daqui, não sabem o que vão fazer da vida. Primeiro conselho, sabe o que você não quer mais. Sim. Eu não queria mais viver de aparência. Eu não queria mais ser aquela pessoa que está num lugar bonito, com a roupa legal, tirando foto com gente famosa, e que quando vinha para casa botava a cabeça no travesseiro e falava, cara, minha vida tá uma droga. Não vi o mundo para isso. E essa foi, assim, o primeiro passo de falar, eu não quero mais essa vida para mim. A partir daí, quando eu comecei a executar, quando eu comecei a viver, comecei a fazer acontecer comigo, eu comecei a entender, eu falei assim, poxa, calma aí, é esse o caminho. E em relação à família, para começar, eu sou muito grato que depois que eu tive, até eu ter o apagão, eu não falava para ninguém o que eu sentia. Mas depois do apagão eu tive que mostrar minha vulnerabilidade. De falar, gente, eu não estou conseguindo mais, está sendo difícil para mim, eu não consigo mais sair de casa e trabalhar em qualquer dia da semana, porque tem gente que tem a síndrome da depressão de domingo, né? Não, domingo à noite é horrível. Não, a minha depressão era até dia de sexta, porque sexta-feira eu sabia que eu ia dormir e acordar no sábado, então eu só tinha 24 horas na semana. No sábado à noite eu já estava triste de novo. E aí eu falei, eu não estou aguentando mais, e se continuar desse jeito, eu já tive pensamento suicida e eu não sei o que vai acontecer. Então, primeiro os meus pais entenderam que o sonho que eu havia realizado era o sonho deles, não era o meu. Segundo, foi em relação à minha casa. A minha esposa, assim, ela tem um fator fundamental no eu de hoje. Porque se eu for falar em uma palavra, cara, minha esposa é maluca, ela é mais doida do que eu. Porque eu falo os negócios, falo assim, cara, ela vai ser o meu pé no chão, vai ser o meu freio, vai falar que não. Aí ela vai olhar para mim e vai falar, faz. Eu falei, não, faz isso não. Entende? Faz. Então, assim, quando eu falei assim, eu vou chutar o balde, vou largar tudo, ela falou, cara, se você não aguenta mais, independentemente do que a gente vai passar, eu tô contigo. Eu falei assim, meu Deus do céu, fala isso não, fala para me voltar, sabe? E em terceiro, assim, eu falaria dos meus sogros. Então, eu vejo a família como uma base. Sim. Porque no dia que eu pensei em jogar tudo pro alto, tendo crise de ansiedade, meu sogro parou o carro, olhou para mim e falou assim, eu acredito em você. Olha só. Continua, eu não sei em quanto tempo vai demorar, eu não sei quantas vezes vai dar errado, mas eu vejo que você não para. E eu acredito em você. Se apertar, eu banco, porque uma hora vai virar. Olha só. Eu falei assim, então tá. Então, eu tenho essa questão, eu preciso agora avançar, porque eu tenho uma base forte. É importante ter isso. E a gente precisa entender realmente isso, né? De externar os nossos sentimentos, né? Porque muitas pessoas, como você falou, criam essa barreira e fica ali alimentando e acaba se tornando realmente um problema ali, uma doença, né? Exatamente. Nós precisamos ter esse encontro conosco, né? Sim. Por exemplo, chorar para mim era algo muito difícil. Por quê? Porque meu pai, ele trabalhou embarcado desde que eu tinha 4 anos de idade. A primeira lembrança que eu tenho do meu pai trabalhando foi quando ele foi me buscar às 4 da tarde no colégio, junto com minha mãe, falou com a diretora e meu pai falou assim, tô indo viajar, eu vou ficar 15 dias fora, você é o homem da casa. Cuida da sua mãe, cuida da sua avó, cuida da sua irmã, você tem que proteger. Eu tinha 4 anos. Eu não tinha aquela responsabilidade. Sim. Mas foi o que meu pai aprendeu, porque também foi criado sem pai. Entende? Então eu comecei a ser o homem da casa. A ponto de, quando tinha qualquer tipo de problema, meu pai embarcado, acho que na época era ficha no telefone, ele falava assim, eu tenho 2 minutos e me fala o que aconteceu. Eu tinha que falar rápido o problema, e ele falava assim, tá, mas daí a culpa é sua, você tem que proteger sua mãe, você tem que proteger... Então eu cresci com um senso de responsabilidade muito grande, de querer proteger todo mundo, de querer ajudar todo mundo. Então tem que ter esse encontro para falar assim, calma aí, por que eu não posso chorar? Porque meu pai falava que o homem não chora? Não, cara, eu tô sentindo isso, eu preciso colocar essa dor para fora. Porque eu decidi, Amanda, eu preferi ser um homem que chora vivo do que um guerreiro, herói que não chorava morto. Eu não queria ter um AVC, eu não queria ter um infarto. Tem tanto homem que não chorou e hoje em dia não está nem aí poder cuidar dos filhos. Ajudar a crescer. Eu choro na frente da minha filha, choro na frente da minha esposa. Choro na sua frente, deixar que eu chorando. Ele vai começar a chorar aqui.
Não, mas realmente isso é uma verdade, né? Porque a gente vai acumulando coisas, né? E a gente vê até doenças, não somente doenças mentais, mas doenças, por exemplo, como câncer, né? A falta de perdão, você guardar mágoa, geram doenças graves na nossa vida, né? Sim. Você já teve algum caso, assim, de pessoas que chegaram nesse ponto? Que você mentoriou, que você conversou? Já. De burnout, por exemplo, tem muito caso, né? Mas, né, existem pessoas que chegam para mim e falam assim, cara, eu tô tendo crise de ansiedade, você conversa comigo porque você teve coragem. Olha só, eu tive a dor, eu senti a dor e tive coragem de expor uma dor que às vezes outra pessoa, ela não vai nem curtir o que você está falando, mas ela está se identificando naquilo. Sim. E ela falou assim, e eu vi que você teve burnout, e como é que fica tudo isso? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem gastrite? Você tem crise de ansiedade? Você tem insônia? Você tem palpitações? Você começa a suar? Você é alguém que, né, vive para agradar o outro? Tem medo do que os outros vão falar? Eu tenho. Assim, então, você tem uma grande tendência a chegar ao burnout. Porque existem decisões que são suas. Ninguém vai poder tomar por você. Ninguém vai te ajudar. E se você for por aquilo que as pessoas querem de você, você também não vai viver aquilo que você tem. Existem caminhos, eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, não é todo mundo que vai entender o seu caminho, mas o caminho é seu e não do outro. Então, existem pessoas que só estão no limite hoje porque não tem coragem de chutar o balde que precisa ser chutado, de dizer o não que precisa ser dito, de falar eu não quero, sem justificar, não quero, não vou. Ah, mas você tem, porque o que vão pensar a seu respeito? O que vão pensar a seu respeito é até algo que é importante, que pode abrir uma porta de emprego e tal, mas existem situações que vão pensar ao seu respeito não importa tanto. Quando for você e você, é o tipo de decisão, de encontro que você precisa ter. Porque quando chegar o dia do seu último suspiro, vai ser você e você. Sim. E o que você vai falar? Vai fazer como muita gente? Agradei a todo mundo, eu não consegui agradar a mim mesmo. Cumpri o caminho que todo mundo tinha para mim. Mas não consegui encontrar o meu. E agora estou aqui. Até deixou um legado, mas não foi feliz. Fez todo mundo feliz, menos a si mesmo. E a Bíblia fala que para você amar alguém, você tem que se amar primeiro. Sim. Entende? Com certeza. E isso é uma coisa fundamental, né? Para se entender, para não chegar nesses níveis, né? Qual o fator, assim, que você acha, né? Você estando nesse meio, né? De gestão da emoção, que mais contribuiu para as pessoas chegarem no ponto da ansiedade e no ponto da depressão pós-pandemia, ou né, no meio da pandemia? Sim. É aquilo que elas ignoraram. Existe um momento que aquilo que você ignorou não vai morrer. Ele vai voltar. E às vezes volta com ainda mais força. É como você passar numa rodovia e ver uma placa de 50 km por hora. Aí você passa a 60. Você vê uma placa de 70, passa a 80. Você vê uma placa de 100, passa a 120. Uma hora você capota. A culpa foi daquela curva a 120 ou foi daquela vez que você estava a 50 e decidiu passar o limite? Então, tem muita gente que só está passando por coisas que não deveriam passar, porque quando teve a oportunidade de ajustar, de pedir perdão, elas não fizeram. O que dói mais? Você ligar para alguém, mesmo achando que você tem a razão, e falar, cara, me desculpa, e resolver e ficar em paz, ou você ficar lembrando daquilo toda vez que lembra daquela pessoa e não conseguir liberar ela. É verdade. Entende? É por isso que tem muita gente passando mal hoje. Fica carregando algo que nem te pertence e você fica carregando. Acabou. Coisa que aconteceu, me feriram, me marcaram. Ela falou isso, mas onde está essa pessoa hoje em dia? Não sei. Dentro de você ela está viva, ela te lembra todo dia que você tem esse tipo de problema que precisa ser resolvido. Sim. E se a gente ignora, uma hora aquilo vem com uma força cada vez maior. E como que você lidar assim, né? Porque acontece vários casos para você mentorear, conversar. Como você faz para não deixar o problema do outro, né? A dificuldade do outro afetar na sua emoção? Importante. Entender que é o caminho do outro e entender o meu papel na vida do outro. O meu papel na vida do outro é só ouvir e dar orientação, dependendo da situação. É ouvir e dar orientação. Quando aquilo começa a ficar demais para mim, tem que haver esse limite. Só que aí é aquilo que eu falei contigo. Se eu não me conheço, eu não coloco limite. Eu vou aceitando tudo. Não, tem um limite. Existem pessoas que às vezes te procuram para poder te contar um determinado problema
que o seu limite já foi, você já deu uma instrução, você não tem mais o que fazer por ela. Existem situações onde que as pessoas chegam para o médico e o médico, ele sabe até onde ele pode ir. Esse caso aqui, eu já não tem mais jeito para mim. Você procura um cardiologista que vai te dar orientação sobre... Deixa eu dar um exemplo assim. Um cardiologista que vai te dar exemplo sobre educação física. Vou dar um exemplo. Em relação ao coração, é a área dele. Mas ele não pode pegar e passar uma série de academia para você. Então, tem de haver esse limite. A pessoa tem que saber onde que é o limite dela, como profissional, e qual é o limite do outro para você chegar e falar, até aqui eu posso te ajudar, daqui para lá eu não posso mais. Tem de haver essa conversa. E já chegou algum ponto, assim, da pessoa falar para você, confrontar aquilo que você está falando, ou falar assim, você me aconselhou e não deu certo, e gerar alguma crise nesse sentido? Não. Não? Não. Graças a Deus, nesse tempo todo nunca aconteceu assim, mais que já tenho centenas de pessoas. Mas por quê? Porque, na verdade, é importante desde o início deixar claro que, primeiro, eu não sou um conselheiro, eu sou mentor. Conselho você procura no Google, entende? E segundo, como mentor, como treinador, a primeira coisa quando eu falo de clareza, entra a autorresponsabilidade. Eu posso muito bem te dar orientação e falar assim, matar é errado. Andar com arma sem você ter o porte para isso está errado. Está tudo em princípios bíblicos, princípios milenares. É errado. Mas se você decide ultrapassar o limite, você está assumindo uma responsabilidade. Então, quando a pessoa vem para um processo comigo, eu deixo muito claro para ela até onde eu vou, até onde ela pode ir, o que está certo e o que está errado. Eu não atendo criança. Todo mundo tem mais que 18 anos, todo mundo tem que ser responsável por aquilo que faz. Então, nunca aconteceu de falar, você me deu um conselho que deu errado. Vou dar um exemplo de um caso recente. Me divorcio ou não? O que você acha, Will? Cara, eu não posso colocar os meus valores dentro daquilo que você quer fazer. Você tem um casamento de mais de 10 anos e se você vai se divorciar ou não serei eu a pessoa que vou dizer. O que você quer para o seu casamento? O que você espera para o seu casamento? Como o seu casamento está? É um problema só seu? Já conversou? Eu não tenho esse poder de pegar e te dizer se é sim ou não. Mas se você quiser alguém para te aconselhar, procure seus pastores. Quando é alguém de igreja. Quando é alguém de fora, procure alguém mais velho, procure uma referência sua. Eu não posso te dar esse conselho. Sim. Entendi. E como que você, para deixar mais claro, qual que é a diferença da mentoria com simplesmente conselho? Você, faz isso. Qual que é a diferença? Tá. Eu como mentor, vamos usar o assunto do casamento. Eu como mentor, eu já me divorciei? Não. Então eu não tenho autoridade para ensinar ninguém a falar divorcie ou não. Eu posso falar assim, você quer salvar seu casamento? Quero. Então tá bom, olha só, já teve a situação no meu casamento, nós chegamos nesse limite, achamos que não daria mais certo, mas nós fizemos assim. Segue esse caminho. Conselho é aquele negócio assim, Will, eu estou pensando em me divorciar, o que você acha? Tá, não é profissional, é um bate-papo, é uma conversa. Sim. E aí eu posso colocar os meus valores na mesa e falar assim, cara, olha só, eu tenho para mim o casamento como algo muito importante, eu entendo que o casamento foi criado por Deus. Então você quer um conselho? O que está acontecendo no seu casamento? Poxa, eu chego e a casa está bagunçada, a louça está na pia e eu tento conversar com ela, ela não me ouve. Eu falei, tá, você já tentou fazer? O que você pode fazer no meio disso? Conselho. Will, eu tentei e não deu certo. Tá, o que você tentou e não deu certo? Eu tentei lavar a louça. Como é que foi? Por quanto tempo você fez? Eu acabo usando nos conselhos como amigo, estratégias de coaching através de perguntas para ajudar a pessoa a chegar a uma conclusão. Porque às vezes eu não suporto mais o meu casamento. Tem muita coisa aí. Tem aquele presente no dia dos namorados que não deu, tem atenção, tem carinho. E tem gente que acha que a esposa ou que o marido tem que ser como pai e mãe, né? Não vai ser assim, entendeu? É o caminho dos dois. É verdade. Então, basicamente, a mentoria, ela fica num sentido mais neutro, né? Algo mais racional. E o aconselhamento entra um pouquinho da emoção, né? Porque aí você entra nos seus princípios, naquilo que você já viveu. Isso. Muito legal. Will, eu vi que você tem uma premiação da ONU, né? Você pode explicar pra gente o que é, como que foi? Conto assim, é um curso que ele é muito fechado, mas eu vou contar o que eu posso falar dele. Tá. Em 1930 aproximadamente, o mundo sofreu uma grande crise. E ciente dessa grande crise, a ONU identificou que existiam alguns comportamentos naqueles que haviam se dado bem,
mesmo com toda aquela situação. Pessoas que não quebraram mesmo com um monte de quebra. Pessoas que conseguiram manter suas empresas, seus funcionários, mesmo com tudo indo de ladeira abaixo. Então, eles começaram a pegar isso daí e criaram um treinamento exclusivo para quem quer empreender, para quem quer ser alguém de negócios, para quem quer conseguir sobreviver no mundo corporativo e até na vida real mesmo. Porque o que eles entenderam? A sua vida é reflexo daquilo que você faz. Seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja no dia a dia, enfim. E eles criaram um treinamento, é um treinamento mundial onde você só pode fazer uma vez. Eu até recomendo que você faça. Olha que legal. Você só pode fazer uma vez, independentemente de países. Se eu chegar para você e falar assim, eu vou te dar a orientação de um mentor que me aconselhou a fazer esse treinamento. Ele já tem muitos prêmios recebidos em diversos países do mundo. Ele é um mexicano que mora aqui em São Paulo, mas que tem prêmios recebidos em Israel, na Itália. Olha e ele só. falou assim, o Will, faz esse treinamento porque, embora eu tenha muitos diplomas, isso daqui para mim foi um PhD intenso. É difícil até entrar para fazer. Você é selecionado. Não é aquele eu quero, eu tenho dinheiro, eu faço. Você precisa ser selecionado. Você coloca o seu nome na lista e vai. Eu demorei 4 anos para ser chamado. Caramba. E quando eu fui chamado, foi num período final de Covid, eu tive Covid no ano passado. E quando a gente falar assim, ó, é uma oportunidade, nós vamos mexer muito com a sua emoção, nós vamos desenvolver coisas em você que é padrão de quem é bem-sucedido. E você precisa vir, mas já prepara a sua família, você vai estar com o seu emocional extremamente abalado, nós vamos te levar ao seu limite. Olha só. E eu falei, poxa, só em entrar eu já fiquei feliz. E comecei a fazer esse treinamento, foram dias bem intensos, realmente, de dormir 2 a 3 horas no máximo por noite, e com a cabeça trabalhando. E tem algumas etapas que quem começa, nem todo mundo que começa esse curso, mesmo sendo selecionado, nem todo mundo que começa termina. Olha só. E tem algumas etapas dia após dia, desde o primeiro dia que você vai fazendo. Quando chegou no último dia, eu havia feito um projeto, executado o projeto, porque você tem muito pouco tempo para mostrar que aquilo que você fez dá certo. Lembra que eu falei que é sobre empreendedorismo? Sim. Empreender é a vida real. Você troca o pneu com o carro em movimento. E quando chegou no último dia, estava extremamente abalado, nervoso, irritado, mas já tinha desenvolvido muitas habilidades. E aí o meu projeto ele entrou numa lista prática de resultado financeiro para ver quem tinha dado mais resultado. E existiram muitas pessoas que fizeram, que até tentaram, alguns ficaram pelo caminho, mas na validação final, o meu projeto ele era o único que estava completo em todas as etapas. Olha só que legal. Todas as etapas. Só para você ter uma ideia do nível do curso, os jurados, as pessoas que avaliavam, são advogados de atletas, são diretores de clubes de futebol. Esse é o público. E quando eles validaram tudo aquilo dali e pegaram resultado por resultado, ele falou, cara, é inegável, o seu prêmio é seu. Eu ganhei esse campeonato. Só. Valeu a pena. Valeu. Só agradeço a minha esposa pela paciência disso tudo. E como que a gente pode lidar assim, com essas pressões diárias da nossa vida, né? Porque você deu um exemplo de um curso, mas existe, né, algumas situações na nossa vida, né, de repente você ser contrariado, acontecer alguma coisa assim que foge dos seus valores, né, ou foge do seu controle. Como que a gente lidar com a pressão, né? Vamos lá, como é que lidar com a pressão? Primeiro que pressão é só exigida de quem entrega resultado. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Calma aí, se estão me pressionando é porque tem capacidade de dar mais. Você só cobra de alguém que você sabe que pode entregar mais. E um outro conselho relacionado à pressão que é bom entender. Você vai ser pressionado de qualquer forma. Se você diz não para alguém, algo dentro de você diz que você deveria ter dito sim, aquilo vai te pressionar. Mas se acontece o contrário também. Às vezes aquela mania tem gente que tem dificuldade em dizer não para alguém, para determinada situação. Mas quando você diz sim para alguém e você está dizendo não para você também se pressiona. É por isso que eu estou falando, muito problema ele surge por conta disso. Você acha que fugir da pressão vai te ajudar, mas fala para mim alguém que você conhece que foge da pressão de si mesmo. E quando você vai para vários cantos do mundo, você não consegue fugir de você, que algo te cobra, que fala assim, ó, você poderia mais. Então, não adianta, a pressão existe de todos os lados. O que é importante entender é como que eu lido com a pressão. Treinamento de vida, você não tem certeza de nada. Eu entrei, aqui eu percebi que na entrada da cidade tem um cemitério. Quantas pessoas entraram para morar nessa cidade e que não vão sair mais? Vão parar por aqui. Podem sair uma vez ou outra, mas se morrem de hoje para amanhã, acabou.
É verdade. Então a pressão existe. E você precisa saber que se omitir não vai mudar em nada. Que o tempo está passando, que está corrido e que vai chegar um momento que você vai ser enterrado como todo mundo foi. Mas quem foi você? Foi alguém que só suportou a pressão interna ou alguém que fez acontecer do lado externo também? E eu acredito até que essa questão, né, que você falou do ficar sozinho e você lidar com você mesmo, é uma das coisas que contribuiu muito nessa pandemia, né? Porque muitas pessoas tiveram que se encarar, né? E por isso foram levadas a essas crises existenciais, né? Exatamente. Tem gente que foge dos filhos, foge da família, foge da esposa, foge do marido, foge do chefe, mas não vai chegar um momento que você não vai conseguir fugir de si mesmo. Eu não sei você, eu vou contar a experiência minha. O pior sentimento que eu já tive foi de conseguir me olhar no espelho e sentir que o meu olhar falava assim: covarde. Covarde, você foi covarde. Você tem que se posicionar, você tem que dizer para o que você veio, você tem que fazer o que você nasceu para fazer. Para de fugir, para de procurar atalho, para de fazer o que é fácil. Você tem capacidade de fazer mais. E quando a gente começa a querer se esconder para poder viver abaixo do esperado, você pode ter certeza, vai ter um momento, você, querendo ou não, você vai olhar no espelho e ele vai falar: covarde. É verdade. E uma coisa que, né, a gente percebe do padrão, né, que filhos seguem dos pais, que é uma coisa que afeta demais hoje, né? Eu acredito que você já tenha visto muito isso, né? De pessoas sofrendo algumas crises emocionais porque é coisas lá da infância, né? Você aplica hoje que você entende a gestão emocional na criação da sua filha? Sim. Como que é isso? Primeiro, eu procuro muito mostrar para minha filha com todo o amor do mundo a realidade. Eu falo para ela que eu a amo a todo tempo e que existem coisas que eu vou fazer para facilitar o caminho dela, porque eu sou pai. Eu acredito até que Deus faz isso também. Sim. Mas existem situações que eu não posso fazer. Por exemplo, estudar matemática. Eu posso pegar 1 milhão de vezes, botar lá, ela tem no quartinho dela, a parte de trás, e nós anotamos aquilo ali, estudamos juntos, eu faço essa parte com ela, mas chega na hora da prova é ela e ela. Entende? Eu não costumo espiritualizar, embora eu entenda a importância da espiritualidade, atitudes que são práticas. Sim. Você quer tirar uma boa nota no colégio? Estuda. Você quer ser um ser humano melhor? Se conheça. Você quer ser um marido bom? Seja intencional. Sabe o que eu vejo como um problema muito grande? As pessoas, elas confiam muito em Deus e não conseguem confiar nelas. Só que tem um problema. Deus, ele confia em você desde antes do seu nascimento, a ponto que ele entregou um projeto na sua mão. Então, às vezes, você confia tanto em Deus a ponto de falar assim: cara, Deus, está tudo na sua mão, está tudo lindo, muito obrigado. Só que aí Deus fala: e eu confio em um projeto na sua mão, cadê? Vai existir um dia onde Deus, ele vai chegar para você e vai falar assim: olha só, você fez, Amanda, aquilo que você nasceu para fazer? E aí você vai falar assim: Deus, tudo bem, eu fiz o podcast, eu fazia tudo isso. Ele fala assim: ótimo, legal. Só que tem um negócio, Amanda, eu não te chamei só para fazer o podcast, eu confiei mais em você. Você fez o que eu te chamei para fazer? É verdade. E ele não vai querer saber se você disse sim na hora que era para dizer não. Ele te ensinou, você tem um manual. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, para quem espiritualiza. Para quem não espiritualiza, tem naquilo que você acredita. Sim, tem o talento. Tem o talento, tem a dedicação, é a sua parte. A parte de desenvolver isso, a parte de ir contra aquilo que é cômodo, é sua. E como um conselho que você daria, né? Conselho eu posso. Conselho que você daria, assim, para os pais, né? Porque hoje eu vejo que o acesso fácil à internet, ele trouxe muitas lacunas, assim, no jovem, né? O jovem tem sido bombardeado mesmo pela internet, por tudo aquilo que ele é exposto, né? E isso afeta demais no desenvolvimento do adolescente, até mesmo dele querer escolher uma profissão e atitudes na vida que né, se relacionam com princípios e valores. Como os pais podem lidar com isso de uma maneira que não, como posso dizer, que não traumatize a criança no sentido da fala, no sentido, né, do castigo, por exemplo? Sim. O conselho que eu daria é o seguinte: primeiro, o seu filho não é você. Porque tem muito pai que não é resolvido consigo mesmo e quer passar para o filho algo que ele não tem para dar. Mas você tem que estudar, tá? Mas você é exemplo daquilo que você está cobrando? É algo que eu me preocupo muito. Eu, quando penso em relação aos dias que eu pensei em desistir,
eu não pensei só em mim. Eu pensava nela. Eu precisava fazer por mim, mas eu pensava nela. Eu gostaria que minha filha desistisse. Então, assim, o primeiro conselho que eu daria é: não cobra dos seus filhos aquilo que você não faz. Uma outra coisa, dentro da minha transição de carreira, uma das coisas que me levou ao limite foi não ter tempo com a família. Ganhava muito bem para poder servir aos outros, para trabalhar para os outros, não tinha tempo. Tanto é que a minha filha, quando ela fez 5 anos, ela me fez um pedido. Eu ensinei ela a andar de bicicleta, porque eu tive o burnout e fiquei em casa um mês. E aí eu falei assim: olha só, o que você quer de presente agora? Você quer viajar para onde? Eu te levo. Você quer qual boneca? Eu te dou. Você quer dinheiro para quê? Você quer em qual lugar? E ela falou: pai, eu quero que você me leve do lado do colégio. Eu quero que você venda churrasquinho do lado do colégio. Olha só. Eu falei: por quê? Ela tinha acabado de fazer 5 anos. Você vai poder me levar, vai poder me buscar, vai conhecer meus amiguinhos, vai ter dinheiro e ainda vai para a festa do Dia dos Pais. Olha só. Sabe uma coisa que eu aprendo com isso? Se eu não tenho tempo para poder investir naquilo que vai levar o meu legado comportamental ou não indiretamente à frente, o Felipe Neto vai ter esse tempo. É verdade. O YouTube vai ter tempo. Eu falo do Felipe Neto, mas é alguém que eu respeito. O YouTube vai ter esse tempo. Vai ter alguém que na lacuna que você deixa vai entrar. E aí eu vou pegar um exemplo bíblico que eu gosto muito, tá? Se você for parar para ver, no paraíso, criação, Adão e Eva, Adão tinha o tempo dele para poder cuidar dos animais, que foi a ordem que Deus deu. Sim. E tinha o tempo dele para poder conversar com Deus no final do dia. Olha só, espiritual. Tinha tempo no final do dia com Deus. Mas onde estava Adão enquanto a serpente falava no ouvido de Eva? Já parou para poder perguntar isso? É verdade. Às vezes a gente está tão ocupado com tanta coisa para fazer, até mesmo coisa da igreja, trazendo para o espiritual. Tanta coisa, igreja, trabalho, casa, animal, poder cuidar conta, que a gente esquece daquilo que é importante de verdade. Eles foram expulsos do paraíso, não foi porque ele não botou nome no animal, nem porque ele não estava no final da tarde para conversar com Deus. Porque Deus estava lá no final da tarde. Sim. Ele foi expulso porque ele se omitiu na obrigação que ele tinha de cuidar da base, que era a família. E se você não dedicar tempo àquilo dali, alguém vai dedicar. E você precisa estar ligado com isso. Sim. Entende? E é realmente o que tem acontecido, né? O fato de deixar o celular... Hoje eu vejo muito isso. As crianças no celular o tempo todo, já nascem com o celular na mão. E é exatamente isso que você falou. Aí os filhos estão sendo criados pela internet, né? Sim, exatamente. Que lá na frente a gente não mensura os prejuízos que podem acontecer. Exatamente. Aí é onde que muitos pais vão perguntar: onde que eu errei? Como você errou na omissão. Quando você disse sim para todo mundo e disse não para sua família. Olha só. Isso é notório, isso é visível. Nem precisa ser espiritual para perceber. Com certeza. Muito bom. E durante toda essa trajetória, né, que você tem construído, né, de mentorias, teve algum caso que te marcou, que você olhou e falou assim: caraca, como que foi bom eu ter ajudado essa pessoa de alguma forma? Sim, sempre tem aqueles casos que marcam, né? Eu gosto muito do caso da Rê, e eu falo abertamente o nome dela, porque assim, quando ela me procurou, ela queria ajuda com currículo. E conversando com ela, eu comecei a alinhar algumas coisas que precisavam ser deixadas para trás. E ela tinha um problema de vista, que ela não tirava foto de nada disso. Mas quando ela conseguiu um emprego, eu falei: nós vamos continuar com a mentoria. Era uma mentoria. Vamos continuar com a mentoria? Vamos, então eu vou começar a te dar alguns nortes. Eu quero que você faça um ensaio fotográfico. Eu quero que você coloque isso para o mundo ver. Ela pegou e falou assim: mas eu tenho problema. Eu falei: filha, eu não estou te perguntando, você quer mentoria ou não quer? Ela: quero. Eu falei: então faz o ensaio. Ela fez o ensaio, ela entrou para uma área da empresa que era a área de cobrança. Ou seja, vamos raciocinar. Se é uma área de cobrança, tem que ser racional. Você não pode ir pela emoção: mas meu gato morreu, eu gastei com veterinário e tal, mas a dívida não foi paga. Como é que você vai fazer? Falei: você vai ouvir muitos nãos. Então, já que é para ouvir não, pega esse ensaio fotográfico que você fez, isso ao longo das semanas, leva nas lojas da cidade onde que você mora e pede para poder ser modelo deles. Porque eu já tinha visto algo nela que era muito legal. Ela acordava cedo, ela tinha muita disciplina. Então, ela acordava cedo todo dia, 6 horas ela estava na academia. Eu achei isso muito legal. E eu falei: leva lá. Ela pegou e levou. Só que no 8º não, ela recebeu um sim. Olha só. Fez um ensaio para essa loja. Toda boba, feliz da vida. 3 meses depois, uma loja de outra cidade vê. E chama. Ela fez um ensaio também. Só que, alguns meses depois, uma marca gigantesca da área de esporte, que patrocina eventos mundiais, viu uma foto dela e falou: é o modelo que a gente está precisando. Olha só. Entraram em contato. E aí ela assinou um contrato de 1 ano com eles, porque era um perfil raro. Eu nem sabia de nada disso.
Era um perfil raro, acima de 40 anos de idade, que cuidava do corpo e tal, e ninguém estava nem aí para aquilo que era problema dela, que ela achava que era problema de vista. Ninguém estava nem aí para aquilo. Tá, essa loja viu, essa marca viu, assinou o contrato. Tempos depois, uma outra marca, já que de uma loja digital, pegou e falou assim, já que eu não posso ajudar com tênis, eu preciso do seu perfil, eu vou te ajudar com todo tipo de roupa. Olha só. E começou a financiar ela por 1 ano, todo tipo de roupa. Uma outra marca gigantesca, no sentido de saúde corporal, né, de higiene pessoal, viu e falou assim, já que eu não posso com tênis, já que eu não posso com roupa, eu vou te mandar toda a linha de produto de beleza para você poder cuidar de você. E assinou o contrato de 1 ano. E agora, recentemente, ela estava indo para um outro país, porque ela teve uma joalheria que viu nela o perfil que precisava. E aí ela estava indo para lá no sentido de joias. O que eu quero dizer com isso? O que me marcou muito? O problema que ela via como motivo para ela não fazer o que deveria ser feito foi o que menos importou quando as coisas começaram a acontecer. Às vezes a gente tem que parar de olhar um pouco mais, começar a olhar um pouco menos para a gente e começar a olhar para aquilo que nós viemos para cumprir. Sim. Porque a alegria dela, dançando nos vídeos, fez ela chegar a mais de 100 mil seguidores. Então é um tipo de coisa que a gente tem que analisar. Eu não estou fazendo o que Deus espera de mim por conta de mim ou por conta do outro. Porque Deus espera de você, não é para você, é para o outro. Através de você, Deus vai tocar a vida de outras pessoas. É por isso que mesmo quando ninguém te apoia, mesmo quando ninguém te ajuda, mesmo quando ninguém diz que vai dar certo, se Deus falar para você, vai, eu falo, vai. É porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, ele vai se posicionar. E aí quando você vai ver, são vidas tocadas, são histórias mudadas, são gente se inspirando em você. Você fala, cara, logo eu, que tinha um problema tal para não fazer o que deveria ser feito. Foi justamente o que você que decidiu usar. Que bacana, história é muito inspiradora, né? A gente realmente não olhar pro defeito, né? Porque a gente tem essa tendência, né? Quando alguém pergunta pra você, qual que são os seus defeitos? Aí você fala todos. Aí qual que são as suas qualidades? Geralmente, a gente tem essa resistência de falar as nossas qualidades, não é? Exatamente. Tem algo que eu gosto muito de falar, é o seguinte: eu aceito você ser como é e ter o resultado que tem a partir do momento que você se elogiar da mesma maneira que você se critica. Olha só. Porque se você se elogia da mesma maneira que você se critica, eu entendo que pode ser algum problema que nós vamos achar e vamos resolver. Mas na maior parte das vezes, o motivo para o outro não conseguir o resultado que quer é que ele se critica tanto, ele se cobra tanto, ele diz tanta coisa ruim a respeito dele, que ele não consegue se elogiar a ponto de fazer acontecer o que tem que ser feito. Entendeu? Vou contar uma história rápida. Quando eu comecei a fazer as lives, não tinha ninguém. Era eu e eu, mas todo dia eu estava ali. E aí tinha dia que a gente entrava, botava a mãozinha, ficava tudo bom. Eu falei, caramba, agora Deus vai fazer. Porque ninguém me incentivava. E aí as pessoas, tô saindo para trabalhar, bom dia. Eu falei, bom dia. E eu continuava fazendo live, fiquei um bom tempo fazendo assim. Então só que chegou um dia que entrou um e ficou até o final. Depois entraram 2 e ficaram até o final. Essas 2 pessoas começaram a se comunicar e sempre estavam na live junto, quando podiam. E foi aumentando aos pouquinhos. Só que aquilo que para mim, eu estava falando para mim, na verdade, eu estava me incentivando. Até hoje, se eu falo para você, eu falo, cara, eu quando abro um story, eu falo assim, cara, eu estou me sentindo mal hoje, mas eu vou gravar um story com uma mensagem que me anime, que eu sei que vai animar alguém que está mal também. E aí as coisas começam a acontecer. Então, nada é sobre nós apenas. Aquilo que nós viemos para cumprir sempre vai tocar alguém. Então, a gente precisa fazer o que Deus manda a gente fazer. Com certeza. E não colocar limites, né? Porque a gente coloca muito limite na nossa vida. Fala assim, será? Muitas dúvidas, né? Eu acredito que você veja muito isso. As pessoas colocando muitas dúvidas. Sim. Sendo que quem está de fora vê, poxa, tem tanto potencial, né? Muito legal. Will, para a gente ir caminhando aí para o final, queria te fazer uma pergunta. Quando você acorda, assim, qual a sua maior motivação? Quando você acorda, fala assim, cara, hoje eu estou acordando porque eu vou fazer isso, porque eu sou meio para isso. Eu tenho 2 hábitos muito loucos, assim, que eu vou confessar agora publicamente. Olha aí, gente, revelações. Muito doido. O primeiro hábito que eu tenho é mental. Acordei, eu dobro o joelho para levantar da cama, o hábito mesmo, só para conseguir levantar. E a primeira pergunta do dia que eu faço para Deus, eu falo, o que o Senhor quer de mim hoje? Tem dia que eu, sendo muito sério, tem dia que Deus fala para os caras, descansa. Tem dia que Deus fala, dorme. Tem dia que Ele fala assim, atenção. Tem dia que Ele fala, sempre numa palavra.
Só que uma coisa que eu fico muito feliz é que Deus sempre está lá, na hora do bom dia. Às vezes, por mais que minha esposa está me chamando na hora, Deus é a primeira pessoa que eu vou falar. Sim. Eu não vou pedir tempo para ela. Não, é rápido, é muito rápido. O que você espera? Ele vai falar. E uma outra coisa que eu trago muito pro dia, assim, comigo, eu falo, cara, fazer acontecer. Se você está vivo, você tem que fazer acontecer. Não é opcional, é obrigatório, sabe? É porque tem gente que se omite. Não, vou ficar deitado no sofá e vou ficar enrolando no Instagram. Daí começa a crise. Mas se você entende que você tem uma missão, você tem que fazer essa missão acontecer. Porque eu não sei quando vai ser a minha última hora, eu não sei quando vai ser o último story, eu não sei quando vai ser o último post, sabe? É verdade. Eu não sei quando vai ser a última vez que eu vou acordar e vou pegar minha filha, vou botar minha filha na bicicleta e vou poder levar ela para o colégio. Eu não sei quando vai ser a última vez que eu vou tratar a minha esposa. Então, assim, a partir do momento que você entende que você tem uma missão para o dia, você entende com que não é a sua missão. Essa semana eu acordei com o seguinte insight. Tem uma parábola bíblica que fala o seguinte: saiu o semeador a semear, e jogando a semente, as aves do céu comeram e também pisaram. E depois, jogando a semente, ela caiu nas pedras, só que não tinha profundidade. Então, bateu a chuva, o vento e levaram. Tem a história onde ela caiu entre os espinhos. E aconteceu um momento onde elas germinaram a 30, 60 e a 100 por um. E o que ensina com isso? Independentemente do que acontecesse, o semeador saiu para semear. É verdade. Então, independentemente se eu não tenho seguidores, independentemente se ninguém me ajuda, independentemente, continue semeando. As pessoas têm uma frase que eu sei quem falou, mas eu gosto muito quando o Júlio fala, que é um amigo meu. Quando o Júlio fala, que fala que as pessoas não fracassam, elas desistem. O mesmo Will que hoje dá matéria para o jornal O Globo, o mesmo Will que sai no site do Ministério da Saúde, o mesmo Will que tem prêmio, resultado, é o mesmo Will que teve uma hora que estava lá chorando sozinho, olhando para um quadro e perguntando: o que eu vou fazer da minha vida? Ele fala: cara, o que eu vou fazer da minha família? Como é que eu vou botar comida? É o mesmo. Isso eu não posso esquecer nunca. O mesmo Will que sai de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para poder vir para Cruzeiro em São Paulo. Cara, é o mesmo Will que, quando morava numa casa que tinha 2, 3 cômodos e que qualquer chuva que dava, a casa enchia, porque era perto de um poço. É o mesmo Will, cara. O mesmo Will que o pai saiu para trabalhar cedo e colocou a responsabilidade, o mesmo Will que perdeu um irmão na esquina de casa voltando do colégio, o mesmo Will que já foi ofendido por ser negro, é o mesmo Will. Só que aquilo que acontecia no momento não podia me paralisar. Não ter seguidor não é motivo para não continuar carregando sua mensagem. Todo mundo nasce com a mensagem. Não ter ninguém para poder apoiar. Tinha época que eu não tinha... a parede da casa era de uma cor e eu tinha um celular muito ruim, quebrado, mas, cara, estava lá, gravando. A mesa, o Will, que hoje tem 2 escritórios disponíveis, que tem uma mesa legal, que tem recurso para poder atender, é o mesmo Will que, quando começou, tinha um cesto de lixo, tinha uma tábua mais fina que essa, que era de um móvel que foi trocado e o montador deixou, e que, quando, às vezes, estava no auge do trabalho escrevendo ali, a máquina de lavar roupa começava a jogar água, tinha que tirar o computador correndo. É a mesma pessoa, só que com mais maturidade, só que com mais entendimento, só que não desistiu. Então, assim, uma mensagem que, já que a gente está caminhando para encerrar, pode deixar, uma mensagem que eu já quero deixar desde já é, cara, não use os seus motivos, seja ele de vista, seja ele emocional, te impedir de fazer aquilo que você veio para poder fazer, nem cumprir a missão que você veio para cumprir. Com o tempo, continua caminhando, porque com o tempo as coisas começam a acontecer do nada. Com o tempo tudo começa a se encaixar, a se alinhar, as pessoas certas começam a aparecer na sua vida, você recebe um convite que não esperava receber tão rápido. Por quê? Porque você não para. Tem um ator americano que ele falava assim: o meu carro sempre quebrava na estrada e eu perdia muito tempo pedindo alguém para me ajudar, só que ninguém me ajudava. Certo dia eu me revoltei e aí eu comecei a empurrar meu carro sozinho. Então as pessoas começaram a parar o carro no acostamento para poder me ajudar. Olha só. Porque o que muda, na verdade, um resultado não é a insatisfação, é a revolta. É aquele dia que ninguém te ajuda, você pega, chuta o balde para longe e depois você fala: quer saber, ninguém vai me ajudar a pegar o balde, vou lá pegar o balde de volta e vou continuar trabalhando. E sucesso, e resultado, e prêmio, e vida mudada tem a ver com isso.
As pessoas te observam o tempo inteiro. É verdade. Existem pessoas que ficam te olhando, esperando dar errado. Na maior parte das vezes, somos nós mesmos que estamos esperando dar errado, para justificar. Só que se a gente segue em frente, aí você dá liberdade para o outro sonhar junto. Aí você começa a tocar, você começa a se conectar com gente. E quando você vai ver, muda não só a sua realidade. Sim. Mas se você parar para olhar para trás, aquelas sementes que o semeador saiu jogando, começam a frutificar e você dá o outro. E esse é o propósito, né? Não é só a sua mudança, mas a mudança de todos que estão à nossa volta. Exatamente. Nelson Mandela ficou preso durante tanto tempo e quando ele saiu, muita gente achou que, caraca, agora é a hora da revolta. E ele fala um texto da Marianne Williamson, em 1994, no discurso de posse, chamado Nosso Grande Medo. E eu decorei isso porque eu carreguei comigo. Que o nosso grande medo não é que sejamos incapazes. O nosso maior medo é sermos poderosos além da nossa medida. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos amedronta. Temos o hábito de perguntar, quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso, incrível? E quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam incomodadas perto de você. Porque à medida que você deixa a sua própria luz brilhar, é que até inconscientemente você dá liberdade para as outras pessoas fazerem o mesmo. A gente confunde com a humildade, né? Essa falsa Acha humildade. que reter aquilo que você carrega é ser humilde, quando na verdade você está deixando de ajudar pessoas. É, exatamente. Você veio ao mundo para explodir, então exploda. Exploda mesmo, muda a realidade, vira o jogo, vira a chave, vai para cima. Porque... Chique demais. Muito bom, muito bom. Que papo bom, né, gente? Will, quero agradecer você por esse tempo aqui com a gente, trazendo para nós tantos ensinamentos. Muito obrigado por disponibilizar esse momento com a gente. Eu também tenho a agradecer a vocês, a essa equipe, a minha família que veio junto, os amigos que trouxeram, porque nada é só por nós. Eu desejo que esse podcast continue indo para cima, tocando vida, mudando de história. Não para não, porque Amém. tem coisas assim inexplicáveis preparadas. Amém. Opa, ó, então, peguei já. Vai para cima, decola e essa é a missão, é ser acima da média. Sai dessa média, Com larga certeza. tudo isso e decola. Amém. Sai do comum, tá bom? Muito obrigada. E foi isso aí, gente. Que papo bom. Se você gostou, se edificou sua vida, que eu tenho certeza que sim, compartilhe com alguém para que essa mensagem alcance mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever aqui e até o próximo episódio.